Muita gente cara de pau. Deus amado. Amém. Ai, que responsabilidade. Deixa eu olhar a hora que eu comecei. Estar nessa casa, na minha família da fé, né? Da minha família do sangue de Cristo. Eu pedi uma musiquinha. Eles estavam discutindo a musiquinha. Eu preciso de musiquinha. Né? A Bíblia fala que alguns homens de Deus, eles chamavam tangedores para ficar tangendo ali e o espírito da profecia vir, né? Lá no Antigo Testamento. Obviamente isso já passou, nós estamos na nova aliança de Cristo Jesus. Mas ainda assim isso mexe comigo. Tem algumas coisas que mexem profundamente no meu coração, na nossa alma. E uma delas é a questão da música. Outra é a questão de estar aqui com vocês. Toda vez que eu entro aqui, eu falo obrigado, Senhor, porque essa casa é uma casa preciosa de Deus. Eu já fui em muitos lugares, volta e meia eu ando um pouquinho sumido, fico algumas semanas. Esse ano eu fiquei 3 meses no Espírito Santo. Glória a Deus, estava no Espírito Santo, tá, irmãos? Com o Espírito e no Espírito, no estado do Espírito Santo. E lá visitei alguns irmãos, conheci uma igreja, estive por lá, porque para mim é muito importante estar em comunidade, em comunhão com o corpo e com o cabeça do corpo. Muito tem se perdido durante esse tempo a coisa de congregar, de estar junto com os irmãos. Eu queria muito nessa noite dar uma palavra afável, falar do amor de Deus, falar daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração durante esses dias. Mas como é uma semana da virada para a igreja, eu precisava trazer uma palavra para nós, para a igreja, para mim também. A palavra passa por mim. Fala assim, a palavra passa por mim, por nós. Nós somos parte, né? Eu sou um pouco esquisita, gente. Se você olhar para os meus dedos, Carol gosta, né? Desse dedinho aqui, né? Dedinho torto. Que ninguém para de olhar. Tem gente que só olha para o meu dedo. Eu tenho um dedinho torto que eu luxei. Ele ficou torto. Marcas de guerra. Né, eu tenho os 2 dedos mindinhos fraturados, né? Esse aqui é estranho. Então, a gente é um pouco esquisito. Eu tenho escutado muito sobre isso. Sobre João Batista, era um cara esquisito. Só que ele abraçou a mensagem de ser estranho, de ser ridículo, de ser esquisito. E eu abracei essa mensagem. E eu vi um irmão compartilhando esses dias. Eu falei, cara, esse cara pensa que nem eu penso. Eu gosto de dar uns doidos assim, que é doido que nem a gente. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para a igreja nesse dia? Poderia falar tantas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração, mas o Senhor veio fortemente. Eu me lembrei de uma palavra há 2 anos atrás, que um irmão pregou, não dentro disso que eu vou falar, desse contexto, mas ele falou sobre essa igreja. Eu falei assim, cara, essa é a nossa igreja. Essa é a Comunhão Cristã Resgate. E eu vou pedir para você, antes de orar, para a gente abrir lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Eu vou tentar... Gabrielinha gosta. Vou tentar ler na NVT, tá? Pra te ajudar, tá, irmã? Não, é NVT que eu tô. NVI que você quer? Então tá bom, a gente atende os irmãos, tá vendo? Aqui o negócio é coletivo. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1 diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, tenho contra você isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus, que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos, Senhor.
Nessa noite eu quero te pedir, Senhor. Vem mais uma vez, Senhor. Transforma as nossas vidas e os nossos corações, Senhor. Lava-nos, Senhor, no sangue do Cordeiro. Pai, abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração. Abre os ouvidos ainda fechados, Senhor. Tira, Senhor, as nossas vidas da inércia. Tira as nossas vidas, Senhor, daquilo que nos atrapalha, Senhor. E coloca-nos, Senhor, no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, Senhor. Alinha-nos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu não venha falar nenhuma besteira, Senhor. Que eu venha falar somente o que o Espírito Santo deseja. Senhor, que eu seja a sua boca e seu canal nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor, totalmente, completamente. Senhor, nos humilhamos na Sua presença, Senhor. Diante de Ti, Senhor, nós não somos nada, Senhor. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo para essa comunidade, Senhor. Assim como nós cantamos, vem e toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar nos nossos corações, Senhor. Transforma-nos em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa palavra é arrependimento. O que eu quero agora mesmo? De volta às primeiras práticas ou às primeiras obras. Arrependimento, de volta às primeiras obras ou às primeiras práticas, como você quiser chamar. Nós falamos sobre semente aqui, temos falado sobre semente há acho que uns 3 dias já, né? Seguidos, né? Falando sobre semente. E a semente, para ela germinar, ela precisa morrer. A semente, vou falar de novo, para ela germinar, ela precisa morrer. E o arrependimento é aonde é a nossa morte, é a morte do cristão. Quase não se vê mais pregar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre denúncias, né? Trazer para a luz aquilo que nós precisamos trazer à luz. E eu acho importante a gente trazer isso para o nosso contexto. Porque a semente, ela precisa ser regada. E como você vai regar e para essa semente morrer? É com lágrimas, é com arrependimento. E aí eu vou trazer um contexto, né, histórico do que era essa igreja. Essa igreja é a igreja de Éfeso. Ele mandou escrever essa carta à igreja de Éfeso. E eu vou fazer um sermão expositivo, né, pegando verso a verso para a gente poder entender e chegar naquilo que o Senhor quer que a gente faça. A igreja de Éfeso ficava numa cidade grande, rica, era uma zona portuária central na Ásia Menor. Ali era o centro da onde saíam as missões também da igreja. Era uma igreja central para várias coisas. Você se identifica com isso? Onde nós estamos? Qual é a cidade que nós estamos? Rio de Janeiro. Ah, mas a capital do Brasil é Brasília. Não, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Tudo sai daqui. Tudo começa daqui. Ah, mas São Paulo. Não, é o Rio de Janeiro. A moda sai daqui. Hoje todo mundo queria ver o leão marinho. A minha mãe disse que queria ir para a praia ver o leão marinho. Em Ipanema. O leão marinho, tinha o leão marinho em Ipanema na praia. Lobo marinho, leão marinho ou lobo? Era lobo? Não tem problema não, lobo, leão, tá igual o pastor Sérgio. Tá vendo? Passa essas coisas. Todo mundo queria ir lá ver o sujeito. Minha mãe disse, estava bem pensando em ir lá ver o lobo marinho. Onde ele estava? Ipanema, no Rio de Janeiro. Onde é que a gente está? Em Copacabana. Copacabana. O lugar onde tudo acontece, aonde a adoração ocorre 24 horas por dia no quiosque. Se você sair daqui 4 da manhã, tem um quiosque tocando pagode. Se você passar aqui 2 da tarde na praia, tem um quiosque, tem um pagode rolando na praia. Música, adoração, o tempo todo. E Efésios também era conhecido como o lugar, né, principal onde se adorava a deusa Diana. Diana dos Efésios. Então era um lugar, um centro comercial e religioso. Alguém se identifica com isso? A população da cidade era idólatra. Ali ficava, né, o mundialmente conhecido templo da deusa Diana. E muitos judeus também moravam ali, porque os judeus também tinham liberdade de ter a sua religião, né? Os judeus tinham essa liberdade. Então eles estavam ali. Então você tinha
A galera que adorava a deusa Diana, você tinha os judeus, você tinha os cristãos, ali central, ali na Ásia Menor. Em Éfeso tinha muita idolatria e a questão da economia girava muito forte na cidade. O líder da igreja de Éfeso era o nosso querido amado Timóteo. João também morou em Efésios com Maria, mãe de Jesus. Portanto que tem algum secretismo, né? A adoração a Diana com Maria, enfim, tem alguma coisa a ver. Eu não me aprofundei nesse estudo, tá, gente? Porque a ideia central é dar um panorama para você. E no verso 1 ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso ele escreve: estas coisas diz o que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 7 candeeiros, né? Ele tem o controle de tudo. Essa é a mensagem que ele está dizendo para nós. Eu tenho o controle de tudo. Verso 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram o quê? Impostores. Ele conhece o que a gente faz. As nossas obras e tudo o que a gente faz, ele conhece. Quantos chegaram aqui de algum outro ministério? Vocês estão se identificando? Quantos chegaram aqui frustrados de um outro lugar, quebrados? Né? E eu sempre me lembro que a nossa igreja tem uma palavra que a gente seria um lugar de receber gente assim. Estou errado? Ou não? Estou certa, né? Então, tu chegou aqui destruído, vindo de outro lugar. Não tem ninguém novo aqui, né? Eu pensei em convidar minha mãe, pensei em convidar uma galera, mas eu falei, cara, não vai dar. Quando eu comecei a entrar aqui, não vai dar. Porque é uma palavra para a nossa igreja. É uma palavra para nós, para aqueles que estão aqui dentro. Então ele conhece, ele sabe que você vive o verdadeiro evangelho, ele sabe. Você não precisa perguntar para ninguém, ele sabe. Ele conhece as nossas obras, o nosso trabalho árduo. Rapaz, mas tem domingo aqui que eu estou fazendo um negócio ali, outro aqui, tô igual Marta, né? Segunda-feira eu estava com as crianças, hoje ela vê uma louça. Igreja pequena, guerreiro. É assim mesmo. Um dia tu canta, tu toca, estava aqui baixo, prega. E é isso aí. Ele conhece o nosso trabalho árduo. Ele sabe que se passar alguém aqui, porque o Hernandes Dias Lopes diz que o púlpito é a trincheira da verdade. Isso aqui é a trincheira da verdade. Se passar alguém aqui que está mais ou menos, o negócio vai vir um vento do Senhor, não é o vento do inimigo, não. É o vento de Deus mesmo. Quando Deus venta, acabou. Ele sabe que você está fazendo a coisa certa. Ele sabe que você está vindo aqui. A intenção do seu coração, ele conhece. Ele sabe. Verso 3, ele diz: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Quantos podem dizer glória a Deus? Ah, não sei, gente, vamos lá, gente. Quantas coisas nós passamos, o Sérgio falava ontem. Que quando eu olho para cada um de vocês, eu falo, obrigado, Jesus. Porque eu me constranjo. Porque às vezes eu acho, estou cheio de problema, não estou não. Quando eu olho, vejo aqui, o cara não tem problema nenhum, velho. Quer ver um dia que me constrangeu, que eu falei assim, eu não sei nem o que eu faço mais. Estava aqui ministrando louvor, foi aniversário da igreja, e entrou a tia Elza aqui. Gente, vocês sabem onde a tia Elza mora? Tia Elza tem quantos anos? 90? 80 e pouco, né? Tem mais de 80. Me ajuda aí, gente. Tá bom, obrigado. Cara, a tia Elza é uma senhorinha. Ela tinha acabado de perder o filho dela de uma forma repentina. E ela apareceu aqui. Quando eu vi aquilo, eu falei, acabou para mim. Me constrangeu. Falei, rapaz, às vezes a gente tem uma dificuldade para pôr a meia no pé para subir a rua. E, na verdade, Deus, ele sabe que a gente tem suportado e perseverado nas obras dele. E é por causa do nome dele, não é por causa de ninguém. Não é por causa do Sérgio e da Cíntia que eu estou aqui, não. Eu amo os pastores. São 23 anos que eles me aturam.
São 23 anos. A minha filha e meu marido, são 18 anos meu marido me aturando. Ou eu aturando ele. O que vocês acham? Complicado. Quem atura quem? É difícil, hein? Eu tenho um amigo meu que diz que meu ministério é ser esposa do Rafael. Tá vendo, né? Temos testemunho, tá filmado. A minha filha e meu marido me conhecem muito bem. Eles me conhecem. Quem vai na minha casa me conhece muito bem. As meninas que vão lá de vez em quando. O Rodrigo tá lá de vez em quando. Me conhece muito bem. O Senhor nos conhece muito bem. Ele sabe que você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do nome. E não tem desfalecido. Há um remanescente em Copacabana. Há um remanescente nesse bairro. A gente sofreu muito, galera, muito. Muita gente sofreu muito. Tem muito choro, muito suor, muita lágrima. Para chegar onde nós estamos agora, nesse momento, nessa virada de chave. Isso é uma virada de chave. E eu não posso deixar isso passar sem exortar a todos nós. E no verso 4 ele diz o seguinte: no entanto, contra você tenho isto, você abandonou o primeiro amor. Falta paixão por Cristo, às vezes, da nossa parte. Quando eu venho ministrar um louvor aqui, eu sou muito esquisita, mano. Quando eu vou olhar, eu não aguento nem ver o vídeo, é muito estranho. E aí tem gente que vem falar assim: caramba, eu fui extremamente tocado. Eu falei, como? Se eu vejo uma menina dessa, que eu falo, essa gota é maluca. Nos meus tempos de mundo, né? Hoje a gente entende um pouco da maluquice de Deus. Mas não sou eu. É algo visceral, é algo das minhas entranhas. Mas falta paixão. E quando ele fala desse amor, ele está falando de um amor fraterno. Ele está falando de um amor de irmão. Será que eu tenho amado o suficiente os meus irmãos e minhas irmãs? Será que eu tenho me condoído com o meu irmão, com a minha irmã, de uma forma que eu falo, caramba, será que eu preciso ligar para ele? Querido, está faltando isso, falta unidade. O nome da nossa igreja qual é? Comunhão. Comunhão. Tem uma comunhão. Ela é de Cristo. E ela é para resgatar. Tem nos faltado comunhão. Eu sinto falta de estar com alguns de vocês algumas vezes. Eu não estou dizendo que é para ficar. O Rodrigo falou isso muito bem. Ah, ficar ligando para os pastores. Liga para o teu amigo, pô. Liga para o teu irmão. Liga para quem está do seu lado. Pede um socorro, pede uma ajuda. Não. Mas há algo que move hoje o espírito que a gente chama do espírito desse tempo, que é o Zeitgeist, é aquilo que está agindo agora, que é o orgulho, que é a soberba, que é, meu irmão, eu não preciso ir na igreja, eu posso ver pelo YouTube. Eu não preciso ir lá, eu não preciso me envolver. Eu estava conversando com um irmão nosso, de uma outra, que foi da época da nossa igreja, da ICI, e nós encontramos com ele semana passada. Ele falou assim, cara, eu estava tão ferido, eu saí tão machucado, que eu falei assim, eu vou viver minha vida. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser rico, eu vou dar uma boa vida para os meus filhos. E eu me perdi totalmente do evangelho. Um homem de Deus, cara. Um cara que foi muito importante na minha conversão, esse casal. Na primeira célula que eu fui, eles faziam parte, foi um exemplo de santidade, né? De uma vida no Senhor. E agora eu vi, ele falou, não, agora eu estou voltando. Eu fui fazer isso, fui fazer aquilo. E aquilo me deu uma felicidade. Mas quantos de nós estamos dentro da igreja perdidos porque falta paixão, falta amor, falta fruto. Falta fruto do Espírito, que é gerado pelo Espírito, pelo arrependimento. Eu não sou bonzinho porque eu sou maneiro, não. Eu sou bonzinho, não, cara. Eu sou ruim. E se não tiver Deus na minha vida, se eu não me derramar em arrependimento, em lágrimas, esse amor não me encontra. Chega de picuinha, de ladainha. Não é recado para ninguém, não, gente. Estou falando porque o Espírito Santo falou para mim.
Hoje é um tempo de acerto entre irmãos. Tem gente que não está aqui, tu vai pegar o telefone hoje, tu vai ligar. Tenho certeza que Deus está falando. E se tu está vendo no YouTube depois, pega o telefone e liga. Está gravando. Há uma sutileza no orgulho. E essa sutileza, ela nos deixa indiferente. A gente passa, entra na igreja, sai, indiferente. Você vai ficando anestesiado. E aí você passa batido, você vê, você fala com a tua galera. E às vezes tem uma pessoa sentada ali, você nem percebeu, ela está chorando. Você passou batido. Porque a soberba, a falta de humildade, ela é muito sutil. Ela é praticamente invisível. O orgulho do nosso coração, ele é praticamente invisível. Eu estava com uma atleta e eu comecei a perceber um comportamento de uma atleta ano passado. Que tudo que acontecia, ela botava a culpa em alguém. A pessoa perdia a bola e tal, não sei o quê. Ela perdia a bola, mas ela botava a culpa na outra porque não abordou e tal. E eu comecei a prestar atenção nisso. Porque o futebol, ele é um jogo coletivo. Eu dependo do outro para eu ser vitorioso. A igreja, ela é coletiva. Eu dependo de vocês para eu poder ter êxito. Eu não estou falando de grana, não estou falando de bens. Eu estou falando de uma vida saudável, espiritual. Eu dependo do meu irmão e da minha irmã. E o futebol é muito igual. E eu comecei a observar o comportamento dessa menina. E tudo que acontecia, ela botava a culpa no outro. Tudo que acontecia, eu comecei a pensar sobre transferir responsabilidade. Isso não estava na palavra não, tá? Eu não posso transferir a minha responsabilidade. O que o Senhor te chamou hoje? Eu vi o Rodrigo falar que Deus deu uma palavra para ele, muito específica, e ele teve coragem, porque há uma coragem para dizer o que ele disse. Nem todo mundo tem essa coragem, ou às vezes tem coragem demais. Né? Porque tem que ser corajoso para você falar o que você vai fazer. Porque hoje em dia é o quê? Farinha pouca, meu pirão? Primeiro, eu não vou contar. Se eu contar, não vai acontecer. Mas aqui não. Se eu contar, eu sei, tenho certeza absoluta que você vai ficar feliz. E eu me alegro, irmão, porque eu sei que esse dia vai chegar. Eu sei, eu creio. É notório. E outra coisa, a igreja reconhece isso. E se a igreja reconhece isso, meu amigo, um abraço pro capeta. Mandou lembranças. Abraço de urso. Amassar ele, estourar ele todinho. Ó MMA. Vai estourar ele todo. Então ela começou, aí existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade de entender até onde realmente meu amor acabou na minha vida. Sabe quando você ia para a igreja lá atrás, há 20 anos, 15, falava, uau, cheguei na igreja e tal. Sabe por quê? A gente achava que no púlpito tinha o super mulher e o super homem. A Mulher Maravilha, Diana dos Efésios. Realmente, ela é, quem vê o filme, quem gosta aí, eu sou nerd, tá, gente? Eu gosto de filmes da Marvel, DC, essas coisas. Então, se eu não entender e não identificar que o amor acabou na minha vida, ou que está pouco, o nível está baixando, querido, precisa reacender essa chama dentro do teu coração, do meu e do seu coração. Autorresponsabilidade. Não jogue para as pessoas. O que mais você vê é crente assim, eu saí da igreja porque eu me decepcionei com ela. Teve gente que já saiu daqui, falou isso. Eu estou muito decepcionado com a igreja. Aí eu falei assim, com a igreja? E Jesus? Jesus te decepcionou? Não, eu falei, então vai em outra igreja. Só quero te dizer uma coisa, não tem igreja perfeita, tá? Igreja com I minúsculo, tá? A igreja imaculada vai subir com o Senhor, Ele vai nos levar, nós vamos adentrar Jerusalém celestial, glória a Deus. Eu estou falando da igreja aqui, instituição, CNPJ. Tem? Acabou, né? Cheguei, estraguei a igreja, né? Aí tem os irmãos da ICC, vocês conhecem a igreja? Igreja Cristo em Casa.
Aí ele fica em casa. Ele assiste o que ele quer, ele ouve o que ele quer, ele faz o que ele quer. Por quê? Porque a igreja decepcionou ele. Não, meu irmão, você se decepcionou com outros irmãos, faz parte. Tu acha que a gente não se desentende? Eu e o Rex, vocês acham que a gente briga? Algumas coisas. Sonso. Vou até tomar uma água. É assim, faz parte, irmão. A gente é gente. Você vai ver o copo tá meio cheio ou meio vazio. Você não sabe, né? Vai, vamos ver quem vai acertar. Obrigado. Tá meio cheio ou meio vazio? Eu vou chegar meio vazio, tu vai chegar meio cheio. E aí são pontos de vista. Nós vamos realmente nos atritar, nos chocar. E aí é igual aquela passagem, né? A pedra com pedra. Para ela ficar lisinha, ela tem que bater uma na outra. O diamante ele precisa ser lapidado. Então você vai bater, você vai aprender. Querido, seja flexível. Seja humilde. Esse orgulho, essa soberba que eu estou falando, se vence, sabe como? Com humildade. Sabe como se vence trevas? Com luz. Não é com força. É com humildade, é com o joelho no chão. É se humilhando. Verso 5. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Então tem 3 passos aí dentro desse versículo, que é a instrução principal para a igreja nessa noite. Lembrar, passo 1. O passado é referência. Lembra-te de onde caíste. O passado é um lugar de referência e não de permanência. Saia desse lugar. Ah, porque lá no seu... Lá é lá. Não, porque lá era melhor. Ou não, lá era pior. Querido, Deus pode fazer muito melhor. Ah, porque o que a gente viveu, passado. Vou falar o que eu falo sempre. Fomos campeões agora, carioca. Eu esqueci o troféu aí, tá vendo? Esqueci. Foi campeão carioca agora. Passou. 2025 já está aí, acabou, foram. 2024 ficou. Passado é lugar de referência. Você vai lembrar e ter a referência. Foi bom? Vou fazer legalzinho. Não, isso aqui eu não posso fazer igual. É um lembrete divino. Ele está nos dando um lembrete divino à reflexão, ao erro, nos levando ao arrependimento. Passo 2. Arrepender. Arrependimento é mudança de mente. Lá no grego diz metanoio. É mudança de mente. Eu não vou fazer mais isso aqui. Se eu penso, se eu chorei, continuo fazendo, tu teve remorso. Arrependimento tu não teve. A primeira mensagem pregada no Novo Testamento, a primeira mensagem declarada no Novo Testamento foi qual? Tudo que está na Bíblia que é prioritário, que vem primeiro é prioritário. O arrependimento ele é prioridade. Ele é uma decisão que resulta numa mudança. Muda a sua ideia, leva a mudança de objetivo e ação. Vamos mudar isso, gente. Quando a gente está em campo, a gente sempre fala antes, conversa antes de entrar, e a gente fala o seguinte: cara, se a gente se estressar assim, ó, fica no campo. Acontece, gente. Às vezes tem umas guerreiras lá que vão, falam um negócio maneiro pra tu, filha de Belial. Jumenta de Balaão, o nome que você quiser dar. Tem, mas fica no campo. Tem coisas que a gente vai se atritar mesmo, vai acontecer. Mas eu lembro, deixo para trás. Eu me arrependo, eu mudo o objetivo e a ação. Nós temos um objetivo como igreja. Que objetivo é esse? Que objetivo é esse? Terceiro ponto, praticar. Voltar a praticar as primeiras obras. Voltar ao modelo, remodelar, reconstruir, voltar a ter paixão por Jesus, pela vida em comunhão, amar os meus irmãos, amar os perdidos. Há muita gente lá fora, gente.
faz quase nada. É muito pouco. A gente estava conversando no nosso grupo de discipulado. Tem uma ideia rolando aí que eu achei maneiríssima. Eu preciso fazer isso, gente. Tem lá uma visão, missão, os valores. Será que a gente está fazendo aquilo ali? E ele diz uma coisa: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar. Ele está falando, virei, venho a ti, né? Em outra versão é urgência, é agora. Amanhã eu... o que você não... Pode deixar para depois de amanhã isso aqui. E aí você procrastina. E aí você perde o tempo do Senhor para essa casa. Que não passe de nós o tempo de Deus aqui nesse lugar. Eu não posso deixar passar o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Não dá para deixar fora. É urgente, é agora, é para agora. Você não está entendendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É urgente. Tem gente morrendo lá fora. O Senhor vai nos cobrar por aquilo que nós não fizemos. Mas é canto, a gente canta, tem a luz amarela, uma outra, tudo isso é importante, claro, não estou tirando não. Não, porque a gente tem que fazer isso, o ar-condicionado. Querido, há uma urgência muito maior, são vidas. Há uma urgência. E ele diz que ele vai tirar o candelabro do lugar. Vocês estão entendendo? E aí eu peguei uma passagem que tem aqui na minha Bíblia, na Bíblia Plenitude, ele diz o seguinte, quando ele fala, moverei do seu lugar o candeeiro, né, ou vou tirar o candelabro do lugar, uma congregação pode continuar a existir sem ser a luz na escuridão. A luz na escuridão. Uma congregação pode existir sem ser luz na escuridão. Não pode. Não dá mais para estar do jeito que está. Estou terminando. E o Senhor ainda reforça com ele. Ele diz tudo isso, é uma palavra dura. A gente não pode deixar o tempo do Senhor passar sobre nós. Não podemos deixar passar esse tempo sobre nós. Há um peso que o Espírito Santo está derramando aqui nessa noite, de não deixar passar o tempo de Deus sobre nós. O tempo da visitação do Espírito. Eu creio que o Senhor nos colocou nesse lugar, um lugar totalmente perdido. Não podemos perder a luz do Senhor. E ele ainda fala mais uma vez no verso 6, porém uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas como eu também as odeio. Quem eram os nicolaítas? Vou falar rapidamente. Eles tentavam destruir a igreja de Cristo através de falsas doutrinas. Percebe? É muito sutil. Pode tudo. O Senhor te ama. Ele te abençoa. Você pode. Faz o que você quiser. Só vim aqui domingo. Entrega o teu dízimo. Você vai ser rico. Você vai ser próspero. Os nicolaítas faziam isso aqui. Eles eram amantes dos prazeres ocultos. Pessoas corruptas. Viviam uma vida devassa, porém falavam de Cristo. Isso é muito pesado, gente. Eu não estou dizendo que não é para você ir em congresso. Não estou dizendo que não é para você visitar lá o cantor fulano de tal, ciclano. Mas existe um tempo agora para a igreja. É um alerta, e muita gente tem falado sobre isso. Que a igreja local é que vai fazer a diferença. A gente fala tanto de avivamento, mas o nosso próprio coração está seco, como um vale de ossos secos. Como que eu quero clamar por avivamento se eu abro concessões? Para ter avivamento, tem que ter santidade, tem que ter arrependimento, tem que ter uma vida de entrega, tem que ter uma vida vazia, tem que ser estranho mesmo, esquisito. Então, se tu não é normal, que nem eu, parabéns, estamos no caminho certo. Desconfia de gente muito certinha, tá?
Esses caras, os nicolaítas, eles induziam as pessoas a praticarem algumas coisas e falavam que Cristo permitia. Eles reivindicavam padrões superiores de vida, permitiam misturar idolatria. Essa carta foi escrita depois, a igreja de Efésios, ela deu uma esfriada, e essa carta foi escrita depois. Porque os irmãos da primeira igreja, da igreja primitiva, já haviam alguns morrido ou tinham sido enviados para outros lugares. E Jesus chama a atenção da igreja de novo. Oi? Ele era diácono. Sim. Sim. Nicolau. Isso aí. Mas eles não o estudo é meio esquisito. Tem uma hora que ele fala de Nicolau, tem uma hora que ele fala que eram os nicolaítas, mas ele estava bem inserido dentro do cristianismo. A gente precisa voltar à devoção original a Deus. No verso 7 ele fala o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele diz ao vencedor. Todo cristão ele é um vencedor. Mas aquele que se mantém fiel em meio às perseguições, a erros doutrinais, esses dão prova da sua fé. Você é um vencedor. Diga assim: eu sou um vencedor. Ih, não sei não, hein? Vamos lá. Diz assim, eu posso, estou igual aqueles caras, né? Não é coach não, é para você afirmar, tem coisa que a gente precisa falar. Fala, eu sou um vencedor. A árvore da vida é toda a sustentação do espiritual, é o fruto do Espírito que brota dentro de nós a partir do nosso arrependimento. E ele fala que a gente vai estar no paraíso de Deus. E aí ele fala da comunhão perfeita entre Deus e a humanidade, de volta ao projeto original, com Adão, falando com o homem. Eu já vou terminar. Eu peguei um dicionário ali dentro que disse uma parada bem legal. Nos dias que o Apocalipse foi escrito, deixar de comer alimentos sacrificados aos ídolos e recusar a frequentar as festas do paganismo implicava praticamente no isolamento social e econômico. A vida daquela sociedade girava em torno dessas festas. E o comércio tinha como patronos, né, as deidades, né, as entidades eram cultuadas. E os pagãos procuravam atrair os cristãos para os seus cultos, para os banquetes. Mas os fiéis receberam de Cristo uma promessa de um banquete muito melhor. Eles iam comer da árvore da vida. Ela não estava reservada para uma mera alegria passageira, mas para a vida eterna no paraíso celestial. Se coloque de pé nessa noite, querido. Se você quiser, fique à vontade. Se você quiser ficar de joelho, se você quiser se prostrar. Eu queria só, de olhos fechados, falar mais um versículo, que está lá em Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas se arrependem, os que com paixão e fogo começa a fazer a tua oração do teu lugar. Se você sentir a necessidade de orar com algum outro irmão,